eminente desembargadora relatora, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes dessa colenda Câmara de Justiça. Versam os autos, excelência, sobre ordem de habeas corpus com pedido liminar. E perceba-se que o pedido declinado, ele assambarca mais de um processo criminal. E o defensor tem ciência dos riscos inerentes a jungir em uma mesma ordem de habeas corpus mais de um processo criminal. E aqui existe uma dificuldade além, que é o fato de que a ordem de habeas corpus ela versa sobre processos criminais que apuram, em tese, a prática do delito de roubo com as causas de aumento de pena descritas na denúncia. Pois bem, a primeira questão que se deve analisar, e essa é talvez a questão mais importante, e ela já vem sendo debatida há meses a fio, é a questão da ausência da contemporaneidade. Sim, excelências, os fatos narrados na denúncia aconteceram no distante ano de 2018. Os processos foram instaurados em 2019. E os decretos de prisão preventiva datam do ano de 2020. A ausência de contemporaneidade é patente. E nem era necessário que o pacote anticrime, viesse a estabelecer a contemporaneidade como requisito da prisão cautelar. E por que não havia tal necessidade, excelências? Porque sendo a prisão preventiva uma prisão eminentemente cautelar, ela necessita revestir-se de requisitos muito bem definidos, que são os indícios de autoria e a materialidade, e o periculum libertatis, ou seja, há que existir um risco atual, há que existir um risco iminente que a liberdade do sujeito coloca, ou a ordem pública, ou a ordem econômica, ou a aplicação da lei penal, ou a instrução processual penal, excelências. Uma prisão cautelar sempre há que se fundar em fatos contemporâneos. Porque se os fatos não são contemporâneos, não há risco para a ordem pública, não há risco para a instrução processual penal, não há risco para a aplicação da lei penal. Não sendo contemporâneos os fatos, excelências, a própria cautelaridade da prisão preventiva desaparece. E se desaparece a cautelaridade da prisão preventiva, se os requisitos que constituem o periculum libertatis não mais subsistem, não há se falar em aprisionamento preventivo. A prisão se transforma, então, em regra ao invés de exceção. Utiliza-se a prisão preventiva como antecipação de futura pena privativa de liberdade. Utiliza-se a prisão preventiva da maneira que a doutrina e a jurisprudência pacífica deste Tribunal Mineiro, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não compactuam. A prisão do paciente neste processo, excelências, é manifestamente ilegal, é manifestamente indevida. Ela se baseia única e exclusivamente, excelências, na gravidade genérica do delito. Falece a ela o requisito da contemporaneidade. Antes do pacote anticrime, a defesa, data máxima vênia de entendimento em sentido contrário, já compreendia que não há como haver cautelariedade se os fatos não são contemporâneos. Mas veio a legislação dizer aquilo que não era necessário dizer,
E ainda assim, mesmo com a legislação dizendo que se os fatos não forem contemporâneos, a prisão preventiva se mostra indevida, ainda assim a defesa tem que utilizar-se do seu verbo arquejante para postular a revogação da prisão preventiva. Não é essa, contudo, doutos julgadores, a única ilegalidade da prisão preventiva discutida nos autos, das prisões preventivas discutidas nos autos. A verdade é que esses mandatos de prisão preventiva já foram executados há mais de um ano e até a presente data não existe previsão para o término da instrução processual penal. Não há previsão para o término da formação da culpa. Somando-se a ausência de contemporaneidade, que já tornaria a prisão preventiva ilegal desde o seu nascedouro, eis que, durante a execução do período de prisão cautelar, a mesma se torna ilegal, a mesma se torna um constrangimento manifestamente ilegal. Por quê? Porque aprisiona-se preventivamente e não se consegue concluir a instrução dentro de prazo razoável. Sabe a defesa que o excesso de prazo ele não redunda apenas e tão somente, apenas da somatória, ou seja, não é só um critério aritmético. Há que se analisar a questão à luz do princípio da razoabilidade. E à luz do princípio da razoabilidade, a verdade é que não há ainda previsão de término da instrução processual penal nos presentes feitos. Os presentes feitos se arrastam a meses consecutivos e tem sido esse o padrão dessas assim chamadas operações. As operações são deflagradas, são expedidos mandados de busca e apreensão, são expedidos mandados de prisão preventiva, são expedidos mandados de prisão temporária, e depois as pessoas são conduzidas ao cárcere e aquelas instruções processuais não são realizadas com a mesma celeridade com que se decretam as ordens de aprisionamento preventivo. E isso, excelências, é um padrão que deve ser corrigido. Isso é um padrão que não pode subsistir no Estado democrático de direito. Ausência de contemporaneidade desde a decretação dos aprisionamentos preventivos. Manifesto excesso de prazo na formação da culpa. O habeas corpus não é, dada a sua natureza de ação constitucional sumária, local para se discutir absolvição ou inocência, local para se discutir questões de mérito. Essas devem ser discutidas na ação penal. E a defesa aguarda ansiosa pelas audiências de instrução e julgamento, pela apresentação de memoriais para travar referidas discussões, onde a inocência do paciente será demonstrada acima de qualquer dúvida. No entanto, é o habeas corpus o local correto para a discussão dos requisitos da prisão preventiva. Requisitos esses que não subsistem. Os fatos apurados são graves? Sim. Mas não há formação de culpa. Os fatos apurados são graves? Sim. Mas não há contemporaneidade entre a sua ocorrência, a data da decretação da prisão e a data do cumprimento desses mandatos, que foi praticamente simultânea à decretação da prisão. Espero a defesa, espero o paciente, sinceramente, que essa grave ilegalidade seja corrigida para revogar as prisões preventivas decretadas. A gravidade dos delitos imputados quando não há formação de culpa não se mostra suficiente por si só para a manutenção da prisão preventiva. E nem se diga que o paciente possuindo antecedentes, tais problemas estariam sanados, porque isso é transformar a prisão preventiva, que deveria ser exceção, em regra. A prisão preventiva, ela cerceia um dos direitos mais importantes do ser humano, que é a liberdade. E ela só pode ser decretada, ela só pode ser cumprida dentro dos preceitos legais que limitam o poder estatal. A defesa roga que vossas excelências julguem procedente o pedido, concedam a ordem e revoguem a prisão, as prisões, porque é ausente a contemporaneidade e
existente manifesta esse prazo na formação da culpa. A defesa encerra.